Olha, vamos falar de um assunto que é muito sério. O assunto é obesidade. Só quem sofre desse problema sabe, Fábio, como é difícil lidar com a balança, com o preconceito também, não é? E na tentativa de reduzir o peso, muita gente recorre a uma solução arriscada: engordar ainda mais para poder se candidatar a uma cirurgia de redução de estômago. Nas fotos, a lembrança de um tempo que Luciana quer esquecer. Foram quase 10 anos acima do peso. Olhar essa foto hoje, eu tenho vontade só de chorar, que é muito triste. Muito triste, realmente, saber que um dia eu cheguei a 100 quilos. Não gostava de ir para casamento, porque tinha muita dificuldade, uma roupa no casamento, tinha muita dificuldade. Eu não caminhava, porque tinha dificuldade para caminhar, eu sentia muita falta de ar, cansaço, muito cansaço. Então, essa aí é um desânimo, né, que eu tinha, muito mesmo. Os quilos a mais chegaram durante a gravidez e não foram embora. Ela não conseguia emagrecer com dietas, até que um episódio na escola da filha causou uma reviravolta na vida da motorista de 37 anos. Eu cheguei no colégio da minha filha para assistir uma reunião no colégio dela e eu sentei na cadeirinha do colégio e quando eu me sentei na cadeira, na hora de levantar, a cadeira ficou presa no meu quadril. E aquilo ficou difícil, porque os amigos dela começaram a falar: nossa, sua mãe tá gorda, lá, a cadeira prendeu aqui no meu quadril. Aquilo me deixou assim muito mal, muito mal. Aí minha filha chegou pra mim e falou: mãe, não vem mais pra minha reunião, você tá muito gorda. Aquilo acabou, porque eu falei: filho, isso vai mudar. Luciana decidiu se submeter à cirurgia bariátrica de redução de estômago, mas descobriu que não bastava querer. Bem, a Luciana, ela sempre quis fazer a cirurgia de redução de estômago, mas ela não tinha o índice de massa corporal mínimo necessário para poder se submeter a esse procedimento. E foi aí que ela tomou uma decisão radical. Decidiu engordar, Luciana. Isso? Foi. Eu estava com meu IMC abaixo, né, para poder fazer a cirurgia, e engordei 15 quilos em 1 mês e 10 dias para poder chegar a um peso ideal para eu poder fazer a cirurgia, que senão o médico não autorizaria a cirurgia. O índice de massa corporal é calculado pela divisão do peso pela altura ao quadrado. Se o resultado dessa conta for menor que 18,5, significa magreza excessiva. Acima disso, até 24,9 é um peso saudável. De 25 a 29, sobrepeso. De 30 a 34,9, obesidade grau 1. De 35 a 39,9, grau 2. E de 40 em diante, obesidade mórbida. Com este cálculo, é possível perceber se o excesso de peso pode ser combatido com reeducação alimentar ou se é necessário uma intervenção cirúrgica. Para aumentar o peso e poder fazer a cirurgia, Luciana cometeu loucuras. Como é que você fez para engordar 15 quilos em 40 dias? Eu comia, assim, 5 pães pela manhã, almoçava, assim, 11 horas e depois 2 da tarde. Ia para rodízio de pizza, comia bastante. Eu tinha, assim, esse objetivo logo de engordar para depois fazer cirurgia para emagrecer. Em 40 dias, ela atingiu o peso necessário para a cirurgia e procurou o médico. A saúde estava comprometida, resultado da atitude radical. Ele me deu um puxão de orelha. Ele: nossa, você engordou muito rápido. Eu falei: doutor, ansiedade, eu comi bastante e eu acho que agora meu IMC tá pronto para operar. Ele ficou assustado e tal. Eu: você não pode passar de 100 quilos. Por causa da minha altura e tal. Aí foi quando eu fiz todos os exames, tudo direitinho. Meu IMC passou para 37, que já é alto, considerado obeso. E ele falou: realmente, agora você tem que operar. Os especialistas condenam o que Luciana fez. Existem critérios de indicação cirúrgica e esses critérios não podem ser atropelados, esses critérios não podem ser negligenciados. E é importante entender que todo procedimento cirúrgico tem complicações. Valéria já é considerada uma obesa mórbida. Ela deixou de se pesar, mas acredita que hoje tem 195 quilos. Está há 2 anos na fila de espera do SUS para uma cirurgia de redução de estômago. Mas lá eles avisam que no mínimo 5 anos. O tempo de espera aumenta a ansiedade e o sofrimento de Valéria. Nesse período, ela precisa de acompanhamento psicológico, de ajuda para lidar com preconceito. Uma vez eu fui levar minha filha no teatro. Eu fui à tarde para conferir o tamanho da cadeira. Eu falei assim: se a cadeira for pequena, eu dou uma desculpa para ela e falo que pega ela depois, né?
Para controlar a vontade de comer doces e conseguir forças para seguir em frente, Valéria e a mãe, que também está acima do peso, se inscreveram no projeto Cuidando dos Gordinhos, da ONG Mulher que Faz. Hoje em dia não existe nenhum outro tipo de tratamento para tratar a obesidade mórbida que não seja a cirurgia. Agora, a cirurgia não é mágica. A cirurgia é uma ferramenta. O objetivo aqui é evitar que as pessoas tomem atitudes impensadas, como a de Luciana, e mostrar que nem sempre a cirurgia de redução de estômago é a melhor solução no combate à obesidade. A ideia é poder não somente trazer informação, como fazer um grupo e, quem sabe, eles também terem essa possibilidade de serem submetidos à cirurgia bariátrica ou uma outra. Mas as pessoas que não precisarem, a gente vai estar trazendo dicas de dieta, de alimentação natural e também um apoio psicológico, porque às vezes a pessoa come com a cabeça, uma carência extrema. Os participantes falam de suas experiências pessoais e revelam seus medos. Tô mal, entendeu? Autoestima. Eu só sorri. Eu tô sorrindo porque eu sou obrigado a sorrir, entendeu? Mas pra mim pegar um ônibus pra mim é complicado, entendeu? Isso aí me incomoda. Muito, não é pouco não. Muito. Uma aula sobre alimentação natural ajuda a perceber que a comida é uma aliada no combate ao excesso de peso. As pessoas estão acostumadas a comer arroz, feijão, macarrão, batata frita e bife. Aí acha estranho. Mas depois que prova, começa a comer, o organismo já não aceita mais a outra alimentação. O médico Fábio Viegas explica que 70% dos obesos mórbidos morrem antes dos 50 anos. E fala das indicações e dos riscos de quem se submete a uma cirurgia de redução de estômago. Indicamos o procedimento cirúrgico quando há realmente necessidade, ou seja, risco maior, obesidade, indica-se a cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia, mesmo tendo um índice de mortalidade, ela mata muitíssimo menos do que a doença. Valéria acompanha atenta as explicações. Eu gostei muito, porque todas as pessoas trocaram, né, um pouco das suas experiências e eu fiquei impressionada como o médico conseguiu decifrar o que cada um sente, né? Enquanto aguarda pela cirurgia no SUS, a dona de casa espera não entregar os pontos na luta contra a obesidade e conta com a ajuda da mãe. Nós vamos conseguir, né, filha? Porque ela precisa, nós precisamos mudar. É importante, olha, as pessoas devem ter em mente que a cirurgia é o último recurso para perder peso. A reeducação alimentar e a prática de exercícios são, claro, evidentemente, as soluções muito mais saudáveis e duradouras para esse problema de obesidade, né, Mariana? E além disso, Fábio, a cirurgia de redução do estômago é apenas o primeiro passo, não é? De uma longa jornada. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o doutor Mário Victor de Faria, médico titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, e a doutora Júlia Fandino, psiquiatra especialista em transtorno alimentar. Bom dia para vocês. Doutor, quais são os riscos da cirurgia de redução do estômago? São todos os riscos ligados às cirurgias de grande porte, né? Quer dizer, não há nenhum risco específico diferente de uma cirurgia de grande porte. O risco da operação é esse. O problema é que o doente obeso, contra o qual há o grande preconceito, ele não é o gordinho simpático, ele é um doente. Quer dizer, ele tem os seus riscos próprios, por exemplo, se for diabético, se for cardiopata, se tiver já tiver passado de doença coronária, enfim, esses são os riscos. O doente é arriscado. A operação em si, ela tem os riscos de toda operação de grande porte. Doutora Júlia, Fábio, essa reportagem realmente me chamou muito a atenção, porque você engorda para emagrecer. É estranho, mas é exatamente isso. A gente viu no caso da Luciana, em 1 mês e 10 dias, ela ganhou 15 quilos. Ela falou ali, deu depoimento, né? Falou abertamente, inclusive, dizendo que ia para rodízio de pizza todo dia. Tudo para conseguir fazer a cirurgia, Tudo né? para conseguir fazer a cirurgia. Quer dizer, o que passa na cabeça de uma pessoa, sabendo que provavelmente ela também pode ganhar peso, lógico, mas também adquirir outros problemas de saúde com isso. O que passa na cabeça da pessoa para querer tanto assim a vaidade para emagrecer? Eu acho que é muito a fantasia de que a cirurgia pode resolver tudo, né? As pessoas não têm ideia de que a cirurgia, quer dizer, ela tem um trabalho no pós-operatório que é muito parecido como qualquer tratamento para emagrecer.
ela exige disciplina, ela exige abrir mão. Então, as pessoas acham que fazendo a cirurgia vai ficar tudo muito mais fácil, tudo pode ser resolvido, né? E aí se deturpa a indicação, né, ao ponto de se engordar 20 quilos, colocar a saúde em risco para poder operar, né? É por isso que precisa ter essa avaliação psicológica antes de submeter um paciente a essa cirurgia? Também, mas na maioria dos casos, ninguém chega para uma equipe de cirurgia bariátrica dizendo que engordou 20 quilos, porque senão isso já é uma contraindicação, né? Porque deturpar muito a indicação. Ou seja, a pessoa prova que ela está em algum momento psicologicamente aí, muito desesperada ou alterada para se submeter a esse tipo de procedimento. Doutor, posso convidar o senhor para vir até aqui comigo? A gente trouxe aqui a imagem, o doutor trouxe para a gente. Vou pedir para a gente colocar aqui na nossa tela. Você pode ficar aí que dá para mostrar bem em casa, doutor. Aqui é para mostrar mais ou menos como é feita essa cirurgia da redução? Esse é um dos tipos de cirurgia, que é a gastrectomia vertical. Quer dizer, a gastrectomia é a ressecção do estômago, né? Então você reduz o estômago tem a capacidade total de 2 litros. Esse é o estômago no tamanho total? Na verdade, exatamente. Aí você que secciona. Corta aqui. Exatamente, grampeando, né? Ele foi fechado aqui e foi fechado aqui. Não, isso aí, nesse caso, é retirada essa parte. Isso aqui sai. Sai. Ok. Sai. O estômago se reduz a isso aqui. Tubular. Para a gente ter uma noção de medida. Né? Fica muito pequeno. Fica pequeno, parece pequeno. Nem tanto. Não? Se você mostrar outra, você vai ver que fica menor ainda. Esse caso fica com em torno de 120 mililitros de volume. Quer dizer, sai de 2 litros para 120 Mariana, para a gente ter uma ideia, deixa eu fazer uma comparação até meio grosseira para quem está em casa. Nesse caso, fica menor. É como se o seu estômago tivesse a capacidade de uma garrafa PET de 2 litros e ela automaticamente passasse para um copinho de 120 ml? Um copo d'água, exatamente. Um copo d'água, por exemplo. Pois é. Olha, Mariana. E essa daqui? Essa é a operação mais feita no mundo todo, que é o bypass, né? Quer dizer, você evita o estômago. Ele vinha aqui. Na verdade, essa ligação era feita aqui. Exatamente. O bolo alimentar passaria pelo estômago. Isso. Aí você leva um segmento do intestino e emenda naquele pequeno estômago e aí fica menor ainda, né? E você reemenda o intestino aqui. Quer dizer, você faz um bypass do estômago e do intestino proximal. Olha, muita gente perguntando sobre a cirurgia aqui no Twitter, perguntando a partir de que idade, por exemplo, a cirurgia é recomendada. Tem uma idade mínima? Na verdade, não. Mas não deve ser feito em adolescentes, pré-adolescentes. Quer dizer, eu já tenho feito em adolescentes, mas aí eu evito fazer o bypass, faço a gastrectomia vertical para não tirar o duodeno do circuito intestinal por questões de vitamina, absorção de ferro e problemas que podem levar a anemia e falta de proteína. Deixa eu convidar o senhor para a gente sentar novamente. Senta aqui um pouquinho para a gente continuar conversando mais um pouco. A gente sabe que não é uma cirurgia barata, não é? Não. Eu acho que varia aí, no mínimo, acho que uns 50 mil reais para fazer uma cirurgia. Como é que está a fila para a rede pública para fazer a cirurgia bariátrica? Olha, a meu conhecimento, muito grande, né? Quer dizer, o Hospital de Ipanema, que realizava essa operação, as notícias que eu tenho, é que claudica, porque inclusive está em obra e está em renovação. Tem um grupo do Dr. Cid Pitombo no Carlos Chagas, que também depende de verbas públicas, então claudica também. No Hospital dos Servidores, na época que eu passei lá, nós chegamos a fazer 13 casos e depois, por questões de compra de material, foi suspenso o programa. A Leila, a Júlia deu um... É um caso de saúde pública, né? Realmente, a gente viu essa personagem na matéria, ela chegou a ficar 5 anos na fila. Quer dizer, eu podia fazer um comentário muito rápido. Se essa paciente chega no consultório médico, que a Júlia, eu quero reforçar o que a Júlia já falou, e diz que engordou para operar, essa doente tem uma condição formal operação. Ela não deve operar. Não se deve fazer isso. Eu queria reforçar essa mensagem. Até porque se ela precisou engordar, né, quase 20 quilos para fazer, sinal que ela não tinha indicação de fazer a cirurgia. O tratamento dela era puramente clínico. Olha, tem uma pergunta aqui que já chegou 3 vezes aqui no Twitter que diz o seguinte: no Brasil, infelizmente, quem tem dinheiro tem mais acesso à medicina. Quem tem 50 mil reais, como disse a Mariana, por exemplo, para bancar uma cirurgia, chegando a um consultório, consegue com mais facilidade fazer a cirurgia ou não? Vai passar por esse crivo psicológico, psiquiátrico, como a gente estava falando? Vai também. A indicação é a mesma. A indicação é a mesma, os consensos, né, assim, são parecidíssimos. Em geral, a avaliação psicológica e psiquiátrica, ela faz parte do pré e do pós-operatório, justamente para a gente avaliar se a pessoa sabe o que ela está fazendo, né, se ela sabe das consequências, se ela está bem informada. Então, essa avaliação é sempre feita, independente do serviço público ou do privado. Nossa conversa foi muito boa, eu acredito que tenha tirado a dúvida de muita gente. Tem outras perguntas aqui, não é, Flávia? A gente vai responder depois do programa. Eu quero agradecer muito a doutora Júlia Fandino, doutor Mário Victor de Faria. Muito obrigada. Obrigada.